Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha frente hoje, Giovanni Claudino. Como é bom estar na tua frente, John. Faz tempo, hein? Não faz tempo. A gente, graças a Deus, né, John? É convidado querendo vir, né? Isso é muito Tem legal. Tem gente vindo de fora do país só para gravar o podcast conosco. Que coisa. Que maravilha. Ali de Uruguaiana, não. Não. Que Uruguaiana? Não, ali que Paraguai? Não, Uruguaizinho, não. Depois disso. Depois. Não, bacana demais. Nós estamos aqui em Joinville, Santa Catarina, no estúdio do Belas Artes, em Joinville. Giovanni, estamos nessa terceira temporada, tá gostando? Muito bom, né, John? Legal Graças demais, a Deus. Né? Eu até digo para as pessoas que estão nos conhecendo agora, né, cara? Como é que Maratone. Fala? Maratone, isso. Essa palavra é difícil. É porque o crente ele já puxa pro Maranata, né? Isso. Então, ele já quer que o Senhor venha logo, né? Logo, para acabar com esse negócio tudo aí. Mas desde o início, porque, cara, é um conteúdo melhor que o outro, né? Verdade. Então, certamente Deus tem abençoado nós de tal forma que tem conteúdo bom em cima de outro. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todo o meu grupo pequeno que acompanha o Santo Podcast. E a mãe do Lucas, que eu acabei esquecendo o nome dela. Isso é terrível, tá? Deve ser... Mas enfim... Mãe do Lucas deve ser o quê? Margarete? Ela pode... Não... Pode ser Dona Maria, talvez, não sei. Pode. Mas eu vou pegar no próximo episódio o nome dela bem certinho e a gente vai passar aqui. Mas obrigado pelo seu carinho, pela audiência aí, sempre acompanhando o Santo Podcast. E é isso, né? A gente vai juntando discípulos, esse é o objetivo. Bom, né? Desde o primeiro episódio, esse sempre foi o intuito. O norte, exatamente. Catando um discípulo aqui, um discípulo ali e um fortalecendo o outro, né? Exato. Às vezes nós estamos, será? E alguém vem, se é isso. É isso. Isso é bom. Passando coisas importantes para você que está chegando agora, nós tivemos o nosso Instagram hackeado, né? Anilore é o nome. Esse nome tu não esquece. A mãe do Lucas eu posso esquecer o nome. Mas o Anilore tu não esquece. O hacker que nos roubou o Instagram, eu não esqueço. Mas enfim, aí começamos um novo Instagram. Está de vento em polpa. Tá? Melhor que com o Anilore. Perfeitamente. Tá. Então pode ficar, né? Torra. Nem queremos mais também. Nem queremos mais também. Mas o que a gente vai fazer? Os cortes que estavam lá, nós vamos replicar novamente agora nesse Instagram novo. Então tem muita coisa que tinha lá que a gente não tem ainda nesse. Então a gente vai fazer essa ponte, pegar muita coisa que a gente tinha postado no outro Instagram e que agora vai acabar sendo uma novidade para quem está acompanhando o Santo Podcast no Instagram. Aliás, qual que é o Instagram do Santo Podcast? O Santo Podcast com 2T no final. Pronto. Mas o TikTok é o Santo Podcast. Na verdade, se você colocar o Santo Podcast em qualquer plataforma, vai achar a gente, né? Bem fácil encontrar, tá bom? Inclusive, o Santo Podcast. Inclusive, uma coisa legal que no YouTube também já tá vindo fácil. Você digita o Santo Podcast, já começa. A quantidade de conteúdo que a gente tem, ele já reconhece que é nosso. Mais de 400 vídeos, hein, no YouTube, que coisa boa, hein? Que coisa, quem nos viu passar na prova e não nos ajudou. Aliás, falando em nos ajudou, quero mandar um abraço pro Maicon, pro Lorival da Milo, Tecnologia com Intensidade, sempre apoiando o Santo Podcast, tanto ouvindo e assistindo, antes de entrarem como mantenedores, e agora também mantendo esse projeto. Que Deus abençoe vocês profundamente, vocês são parte fundamental desse projeto, né, Giovanni? E eu mandar um abraço para Silk Art, para todo mundo da Silk Art, que é o Ricardo e o Felipe, tá? Eles fazem essas camisetas aqui, inclusive se o ouvinte tiver interesse, só nos procurar, mandar uma mensagem no direct, preço de banana, qualidade boa. E se você precisa também para sua empresa, para sua igreja, lá eles fazem camisetas muito boas, tá? E aí, grandes igrejas aqui de Joinville e fora de Joinville estão aderindo à Silk Art e tem sorrido. É verdade. Não, e assim, né? Lavagem, vai tranquilo. Outra coisa importante, a equipe de marketing tem trabalhado em ideias para trazer uma nova
coleção aí do Santo Podcast. 2024 2024 vem forte, nova. A base vem forte. Isso. Hoje a gente está com Discípulo de Jesus Cristo, uma camiseta incrível. Já é legal a gente ir encontrando pessoas utilizando a camiseta do Santo Podcast aí. Mandar um abraço também, todo especial para galera da Odontocá, doutora Kelly, né? Um abraço também para a Aline, um abraço para vocês aí. A Odontocá que faz o sorriso de muita gente, faz muita gente sorrir fácil. Sorrir, esse sorrir de brilho, novo. Sorrir fácil. A doutora Kelly que deu jeito. Foi ela, tá? Pronto. Ó. E é assim que acontece. Tá? Então, ao assim, vivo. Isso é ao vivo? Então, o que acontece? Você vai lá, marca a sua avaliação gratuitamente, tá? De forma gratuita. E aí você vai ser atendido por ela. Tenho certeza que ela vai dar um jeito nessa lata, tá? Então ela faz toda a parte dentária aí. Irei em breve, tá? Esse ano ainda, quero ir lá. Aproveita, hein? Pro Natal eu já tá sorrindo branco. Isso. E também ela aplica Botox, tá? Disso eu não preciso, O crente que precisa dar aquela segurada, né? Então tá aí a dica. Vamos lá. Quero também mandar um abraço pro pessoal da Dalmarco. Boa. Dalmarco Autopeças aqui de Joinville. Eles trabalham forte com todos os tipos de peça, principalmente dos importados, tá? Então eles deram um foco total ali nos importados. Se você tem um carro importado, seja uma BMW, um Audi, mais antigo até de ano, eles têm peça nova, seminova e paralela. E então, pro missionário? Pro missionário que tem aquele Cherry, aquele QQ, aquele carro que... te dá até um ruim de tu olhar ele no trânsito. Tu fala assim, rapaz. Eles têm peça também. Tem peça também? E então, pro missionário, porque tem missionário bom mesmo, não é os que estão nos grandes países. Missionário bom é aquele que tá no Nordeste, lá no interior do estado de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul. A Dalmarco manda essa peça para lá. Olha que maravilha. Isso então, é bom, hein? Independente de Eles onde... enviam também? Enviam. Então, independente de onde você tá nos ouvindo ou assistindo... Precisou, entra em contato com a Dalmarco Autopeças, que o QR Code está passando por aqui. Isso. Chama, diz a peça que você precisa e eles mandam para você. Boa. Além do Belas Artes, que a gente já citou aqui, fechando então esse tempo com Fagerflex Colchões. Um abraço para o Fábio Ferro. Que Deus te abençoe profundamente, meu irmão. Porque assim, né, Giovanni? Às vezes as pessoas passam uma noite difícil, passam uma noite complicada, é dor aqui, é dor lá, e botam a culpa em quem? No Satanás. Mas às vezes não. Às vezes é só o colchão. Às vezes tu cita o nome do diabo, assim, o diabo me atrapalhou a noite toda. E não foi. Não. Simplesmente foi a falta de tu visitar a Fagerflex e comprar um excelente colchão. Você tá com um colchão lá desde 1994, né? Sem contar que você sabia que todo colchão tem uma validade, né? Sim. E as pessoas não sabem disso. Então, como ele acha que ainda tá bom, ou ele não foca na grana para isso, ele fica lá 15, 20 anos, 30 anos fazendo xixi. E aí a coisa ele já tá quase dormindo em cima do estrado. Isso. Da cama. E até os ácaros e tudo, né? Que tá ali dormindo com ele. Aí às vezes a renite e tudo tá por culpa do próprio colchão. Por conta do colchão, então o Fagerflex é o caminho para você trocar o seu colchão e dormir bem. Bacana. Bom, depois desse tempo aí, agradecendo a quem nos ajuda, né? Isso é muito importante. Queremos dizer que temos... Aqui é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Sempre cabe você. Se você tem esse desejo de abençoar um projeto que abençoa vidas, se você Poxa, quer ver um desafio, Giovanni? Posso fazer um desafio? Por favor. Você me permite? Permito. Se você foi abençoado em algum momento pelo Santo Podcast até aqui, eu aconselho você a fazer uma oferta de fé, para que a gente possa alcançar muito mais, assim como Deus alcançou você e te abençoou em algum dos episódios aqui. Faça uma oferta de fé, a gente tem muitos projetos aí pela frente e quem sabe a gente consegue alcançar esses projetos mediante ao que Deus já fez através de nós, através dos convidados que vieram aqui e vão abençoar muito a sua vida. E além de você, novas pessoas que vão ouvir e assistir esse podcast, e você vai estar fazendo parte disso, você vai estar fazendo parte de tudo o que Deus está fazendo através do Santo Podcast. Então tem aqui na descrição o link no QR Code também, mas tem na descrição a chave Pix, tá, para você fazer. E se você sentir no seu coração, cara, essa gratidão de dizer,
pô, eu fui abençoado, aquele episódio falou comigo e transformou o que o Senhor falou comigo através deles lá. Cara, faça isso, a gente vai entender, vamos ter duas alegrias, né, Giovanni? Verdade. A primeira, de recebermos esse recurso e direcioná-los para o que a gente quer fazer, e também sabendo que o Senhor está abençoando vocês. Isso lembrando, né, John, que eu acho que é muito importante que a gente... O intuito de arrecadar essa grana é para os custos de tudo que a gente quer fazer, né? Sim. Não tem nada a ver com o nosso salário. Ninguém vai estar trocando peça lá na Dalmarco para BMW, tá? Porque assim, a gente ainda não chegou nesse tempo. Não. Se Deus quiser abençoar de alguma forma, amém. Mas a gente quer reinvestir isso no próprio projeto. No projeto. E assim, uma outra coisa que eu digo, John, é se para você R$10 é uma oferta razoável, doe R$10. Amém. 50, 100, 20, R$5. Mas faça esse ato para nos abençoar. Amém. Porque se juntar todo mundo e der uma oferta, acredito que a gente consegue fazer muita coisa boa. Alguma coisa a gente vai conseguir fazer. A gente já fez tráfego desde R$50, até de 100, até de 130, enfim. A gente vai reinvestindo nos conteúdos para que a gente possa alcançar mais pessoas. E se tiver alguém aí com 5, 10, 15, 50, 100, pode mandar também, não tem problema. Sem dúvida. 1000, estão falando de 1000, tá? Porque falando de 1000. Que Deus abençoe vocês. 5 mil no caso, Kevin. 10 mil. Pode ser. 100 mil. Bom. A gente já consegue tocar o Fábio daqui, comprar a sede do Belas Artes, fazer um centro missionário, tá? Pronto. Só tô pela hora de a gente conseguir botar o Fábio lá da Zâmbia para fazer o Santo Podcast. Bom, Giovanni, o assunto de hoje é um assunto polêmico. Tá. Queremos aqui dar uma chacoalhada no pé. Tá tudo muito calmo esse negócio. Tá muito calmo. Eu acho que se a gente não cair nesse agora... A gente cai no próximo. A gente cai no próximo, tá? Então, assim... Nós vamos falar um assunto bem relevante, por mais que você ache que, cara, é profundamente teológico, sim, mas é profundamente prático, sim também. Será que eu vou utilizar essas informações que a gente vai conversar aqui de alguma forma? Vou extrair alguma coisa dessa conversa que o Senhor vai estar aqui ministrando no nosso meio? Tenho a plena convicção que sim, e vai inclusive vir vários nomes na cabeça para você já mandar o aviãozinho. Isso. Tá? O aviãozinho. Hoje a gente vai falar, vou até me ajeitar na cadeira. A gente quer treta. Não, a gente não pega isso aqui, senão vai dar corte. A gente quer balançar o pé, tá? A gente vai balançar o pé, a fruta podre vai cair e já vai se queimar. Então, meu irmão, se você se queimar, pode ser... Tu é a fruta podre. Pronto, pode ser que o joio tá aí, tá? Tá, uma hora contigo. Isso. Vamos lá. Qual que é o texto que a gente vai ler? A gente vai falar de Hebreus, capítulo 10 e versículo 25. Isso, é um texto bem conhecido, mas às vezes um texto também que passa muito batido para muita gente. Né? Se você voltar um pouquinho antes ali, no final do 18, ele diz que é um apelo à perseverança, né? Olha. E diz assim o versículo 25, não deixamos de reunir-nos. Então faz o seguinte, então já lê do 18 para frente, 19, do 19, então. para a gente pegar a porção de uma forma mais completa. Vamos lá. E a pedrada no 25. Isso, começando no 19. 19 diz assim, ó, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo, vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Perfeito. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Bom, acredito eu, que não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo esses últimos dias, né? Que aqui diz, né, que se aproxima o dia. E aí você pensa assim, mas só porque está acontecendo rumores de guerras e tudo mais. Não. Desde que Jesus subiu aos céus, ele já inaugurou os últimos dias, né? Então, essa mensagem era tão real naqueles dias como nos nossos dias. E, obviamente, a gente agora, vendo tudo o que passou e olhando tudo que a gente está vivendo nesse contexto, eu acredito muito que nós estamos numa iminência aí da vinda de Cristo de uma forma real, né? Sim. E uma das coisas que tem tomado a nossa geração, até pela globalização que a gente conversou aqui já com o pastor Teófilo, e temos um corte no nosso Instagram, sobre os cultos online. Sim. A pandemia foi algo que, enfim, deixou a galera mais em casa, né? E esqueceram de voltar, né, Giovanni? Esqueceram de voltar. Foram pra casa, fica em casa, hashtag fica em casa. E ficaram e nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Isso é uma coisa, John, que a gente percebe. Primeiro que a gente percebe que os últimos dias estão chegando dia após dia. Sim. Por exemplo, parece que ontem eu tinha 20 anos. Dia 16 eu faço 40. Aí, ó. Então o tempo está passando e eu não sei quando vai ser o meu dia. O meu último dia eu não sei. Então, por vezes até a gente fica pensando, ou muitas pessoas ficam falando que não, mas não é bem por aí, não é, Jesus não vai voltar assim, já, porque ainda tem que acontecer isso e isso. Pode ser que você tenha razão. Mas você não sabe qual é o teu último dia. Exatamente. Então eu sempre me preocupo não com quando Jesus vai voltar para toda a nação. Eu me preocupo quando ele vai voltar para mim. O dia que ele vai vir me buscar. Então eu acho que essa é uma linha, né? E quando você estava falando dos cultos online, eu conheço muita gente que não voltou mais. Porque é óbvio que é mais confortável o seu ar-condicionado, o seu sofá e a sua televisão sem o crente do lado. Sim. Né? Sem aquela criança orelhuda passando, berrando. Mas o texto deixa bem claro, não deixamos de nos reunir. Sim. Então, ou seja, você precisa se locomover aí, sair da sua casa, procurar o seu culto, a sua igreja local e estar frequentemente na igreja. Até porque um outro ponto importante, tem muita gente, e quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo. É mais do que a gente queria. Exatamente. Que tem vivido ou buscado viver uma vida solo, né? Não rola. Então o cara tem um ministério itinerante, ele visita 15 igrejas, né? Comunidades de fé diferentes, não se firma em nenhuma, ele não cria conexões com irmão nenhum, ele não é um cara que é pastoreado, ele não é um cara que ele é cuidado. E esse versículo, inclusive, ele deixa bem claro algo bem importante para nós, porque ele vai dizer o 25 aqui, né? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, né? E lá naquela época já tinha gente assim, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Meu irmão, se você quer crescer com Deus, se você quer viver uma vida abundante com o Senhor, você vai precisar do outro. Né? O podcast, inclusive, é uma dessas formas, né? Que nós dois estamos conversando aqui. Se fosse apenas eu conversando para a câmera, ou com o Giovanni conversando para a câmera, teria um objetivo alcançado. Mas como é uma conversa, um edificando o outro, um vai conversando com o outro, você percebe que algo acontece ali, o Senhor vai se movendo de uma forma bem clara. Quando a gente recebe um pastor aqui,
quando ele traz uma visão diferente, quando ele traz uma visão do texto diferente do que a gente viu e nos encorajou de uma forma diferente, como aconteceu, enfim, em diversos episódios aqui, você percebe que a função da igreja é estar juntos, e isso eu falo, não é que você não vá ter relacionamento com irmãos de outras congregações, porque o podcast é uma clara evidência de que a gente recebe todo tipo de irmãos crendo em Jesus Cristo, né? A gente está aqui com as portas abertas e recebemos, e como somos edificados através de gente, de irmãos batistas, de irmãos que são do Bola de Neve, de irmãos da Onda Dura, Assembleia de Deus, Resgate, Firmados, enfim, todos, né, Giovanni? Não tem um endereço específico, né? Perfeitamente. São todos irmãos. Isso. E isso é muito importante porque quantas vezes eu saí daqui encorajado depois de uma reunião como igreja. Porque também as pessoas acreditam que igreja, então é quando eu vou no culto, cara. Não. Quando você está com irmãos que amam a Jesus, que estão ali para se reunir em nome de Jesus, é a igreja de Cristo se manifestando. E é um outro paradigma que a gente pode quebrar aqui, né? Sim. Nesse texto. Isso que tu estava falando até é uma coisa que eu vivi um tempo que eu descobri o GP. Uhum. E, cara, quando eu comecei a ir pra GP e frequentar a GP, eu falei assim, ó, não, cara, mas não tem como o cara ser um cristão sem participar de um GP. Porque é maravilhoso. Aquele grupo pequeno de 7, 8, 10, 15 pessoas, tu vive igreja na prática, né? Tu vive um irmão que consegue comunicar ali num grupo pequeno, que está passando por uma dificuldade, por uma necessidade, ou precisando de um conselho. Tu já vê um outro irmão que nem é o líder, nem é o pastor, nem é isso, aconselhando, se movimentando. Não, vamos ajudar, vamos fazer. E tu fica assim, ó, cara, é isso que o Senhor quer. Existe dois mundos, né? E a gente precisa dar uma mudada nisso. É gente que acha que é a igreja, que ele é a igreja, e não, eu sou a igreja. Então, se eu sou a igreja, eu não preciso ir lá com os irmãos. Né? Eu tô no meu quarto orando para Deus, isso, tá tudo certo. Eu sou a igreja. E isso não tem nada a ver com que você não tem que fazer. Você tem que fazer isso. Mas você tem que viver a igreja. E outros irmãos acham que igreja, então é só lá. Quando eu me comunico e me encontro com os irmãos lá no domingo, na quarta, na sexta. Não. Tem outras fórmulas, né? Tem outros meios. Então, ou seja, eu até estava essa semana eu estava numa reunião conversando com alguns adolescentes, trocando uma ideia com eles e falando assim, ó, igreja não é só o dia que vocês vêm aqui. Vocês têm que participar mais, fazer mais. Faz um rolê. Por que eu faço um rolê com um monte de amigo? Por que eu não faço rolê com os irmãos meus da igreja, na comunidade? Por que a gente não troca outras informações em outros lugares a respeito de Jesus? Por que isso não acontece? Porque existe o irmão que acha que é a igreja sozinho, e tem o irmão que acha que igreja, então, é só lá no culto. É só quando o pastor vai pregar e o John vai tocar. E não é, né? Por exemplo, eu participo... Esse GP, como eu estava falando, cara, me fez eu limpar as minhas vistas do que era esse rolê menor. Cara, como é gostoso. Como você sai edificado. Gera comunhão, por irmãos que tu, assim, ó... Cara, esse irmão, olha o que ele tem para me oferecer. Sim. Né? E aí tu sai totalmente edificado. Tu sai dali, tu chega quebrado e tu sai consertado. Verdade. Né? É maravilhoso. E uma coisa também, é bem clara e é legal a gente conversar aqui, que o Giovanni falou um negócio bem legal. Porque tem irmão que acha que ele é a igreja sozinho, e tem o irmão que acha que só a igreja lá. Que só a igreja só lá. Quando está no domingo lá. Que Então, esse ponto é importante. O irmão que acha que ele e Deus está tudo certo, ele não deixou de ser um irmão, tá? Sim. Então, assim, ele não está vivendo a plenitude da reunião como igreja. Ele está perdendo muita coisa, né, para dizer a verdade, de encorajamento e tudo mais, o que pode afastar ele até chegar a um ponto de ele não ver mais sentido, mas ele continua sendo um irmão. Sim. Então é interessante, porque o escritor de Hebreus, ele diz justamente isso. Olha, não deixem de se reunir como é o costume de alguns.
Então, tinham irmãos que achavam que, olha, eu com Deus, eu orando, tá tudo certo, mas no dia mal, quem é que estava lá para pastorear esse cara? Sim. Né? Então, é bem importante a gente não demonizar essas pessoas, até porque daí vai ser mais difícil para você trazê-los de novo para a comunhão, né? E esse ponto do GP que o Giovanni falou é bem importante, porque o grupo pequeno, ele realmente evidencia a comunhão, né? Você tá um com o outro, tem a edificação ali, isso é bem importante, mas também isso não anula o culto público com todos, e também não anula um discipulado, que é aquele acompanhamento mais um a um, onde tem um ensino, onde tem... e também o grupo pequeno é bem importante para ter esse evangelismo, né? Trazer pessoas que não iriam num templo, cara, não iria. Ah, não, pô, só de pensar em botar uma roupa, sair, estacionar o meu carro, entrar num culto onde vão ficar olhando para mim e tal, talvez esse cara não vá lá. Mas para comer um churrasco na casa dos irmãos, ele vai. Até eu vou. Entendeu? Para comer um churrasco, para comer uma pizza em volta de uma mesa, conversando, o cara vai. Então, é um canal maravilhoso. Você que tem uma comunidade de fé, que tem um grupo pequeno, aproveite isso para viver essa comunhão e também esse evangelismo, que é bem importante, né? E o texto deixa claro em relação a isso, né? Para não endemonizar o irmão que se acha igreja e está andando carreira solo. A ideia do texto é: encoraje ele a se reunir com a igreja. Não é então abandone ele, não é então se afaste dele, não é então aponte o dedo para ele, não. Encoraje ele. Sim. Então, se você tem um irmão, e eu tenho um cara que há um tempo atrás ele achou que não, eu sou a igreja. E quis meio que andar sozinho. Eu, cara, não, vem cá, vamos comigo. Que andar sozinho. E hoje ele entendeu isso. Ah, que legal. E hoje ele entendeu. E hoje ele luta. Não, como andar sozinho? Não, tem que andar com os irmãos. Né? Então, seja você o cara que vai encorajar esse irmão que você conhece, que quer andar sozinho. Né? Então, essa é a linha... Esse ponto desse texto, ele diz mais respeito a dizer, olha, não façam aquilo, mas desfrutem disso. Isso. Cara, se reúnam com uma igreja, não façam como alguns aí que não se reúnem, tá? Mas façam isso, se reúnam, encorajem uns aos outros, ainda mais agora que está chegando cada vez mais o dia. Eu achei que tu ia dar um outro exemplo também, porque tem aqueles que saem tá. E viram ayahuasqueiro, tá. Né? Que aí tá tomando chá do Santo Daime. Esse corte a gente precisa, tá? Vamos já daí. Grava aí que esse corte vai pra alguém. Lá, ele já vira o dragão branco dos olhos azuis. Nunca gravou um texto bíblico, mas sobre a ayahuasca ele tá moendo. Não, moendo. É vídeo na internet viralizado e tudo mais. Então, assim, infelizmente tem algumas pessoas que acabam se afastando e se afastam mesmo, né? Em busca dessa conexão. E aí vamos citar esse exemplo, ou outros, né? Você deve ter um exemplo aí seu. A gente já se queimou com a ayahuasqueira. Já se lascamos aí com... Quase que eu falo o nome. Mas se você com certeza tem alguém que está totalmente pro outro lado, caminho inverso, digamos assim, né? Seja totalmente desanimado da igreja... Cara, a gente está chegando nos fins dos tempos. Então, é hora de você se levantar do seu sofá, da sua cadeira, do seu conforto e ir em busca desse irmão, desse discípulo, desse perdido. Né? Então, o meu pai é pastor há, 30 e tantos anos, né? E ele sempre diz assim, o problema da igreja é esperar que o pastor intitulado vá atrás da ovelha perdida. Sendo que todos nós que fomos resgatados pelo sumo pastor, por Jesus, nós temos a responsabilidade de ir buscar a ovelha perdida. E essa ovelha perdida é o irmão que se retirou da igreja, como o irmão que nunca veio para a igreja. Sim. Então é responsabilidade nossa e é responsabilidade do Santo Podcast divulgar a mensagem para quanto mais ovelha perdida ouvir. Para que então se reencontre com Cristo, com o verdadeiro
pastor, né? Então a importância de você, de eu, de o John, de todo mundo, cara, buscar essa ovelha perdida. Não esperar pelo pastor. Porque às vezes a agenda do pastor tá entupida com tantos irmãos resolvendo o problema de um monte de irmãos. Então, mano, não dá para você esperar. Às vezes você é membro de uma, você é membro de uma igreja lá com 1000 pessoas ou até mais, o pastor não vai dar conta de 1000 pessoas. Então você está sendo chamado para ser essa pessoa hoje. Boa. Vai atrás de você, liga, manda mensagem, bate na porta. Quer ver um exemplo bem importante disso? É a descida do Espírito Santo em Atos 2. Olha o que diz em Atos 2, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos... Eu vou até deixar o Giovanni abrir aí. Atos 2. Olha que maravilhoso. Já o versículo 1 diz algo muito importante para você. Olha que incrível. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos... que diz aí? Reunidos num só lugar. Pronto. Olha que importante é esse fato onde o Espírito Santo desce. Onde a igreja estava, todos estavam reunidos, ou seja, não tinha ninguém solo ali. Todos estavam reunidos num só lugar. E isso é muito importante, porque quando o Senhor nos chama, nós precisamos entender que é um chamado, por mais que cada um vai fazer a sua parte, é um chamado à coletividade. Sim. Né? É a igreja de Cristo se movendo. Né? É os irmãos atendendo o chamado, entendendo que somos um com o Senhor. Né? Somos um com Cristo. Então, não há espaço para que a gente acredite ou caia no conto de alguém que diz que a gente não precisa viver aturando o irmão ou tendo que suportar o irmão. Porque isso é uma batida frontal com o que a Bíblia nos ensina. E, por exemplo, nesse episódio, onde todos estavam reunidos num só lugar, ou seja, determina muito de que era uma prática da igreja estar num lugar reunidos, adorando a Deus, né? E também, esse é um outro ponto bem importante. De repente veio do céu como um som, um vento muito forte, encheu toda a casa. E perceba que não era uma grande edificação, não era aquela igreja gigantesca de um prédio maravilhoso. Eles estavam numa casa, né, na qual estavam assentados. Olha que detalhes importantes quando a gente traz o nosso olhar para esse aspecto. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. De fato, aconteceu algo maravilhoso aqui, né, durante essa festa de Pentecoste. E o que a gente está querendo trazer, já que o tema é esse, para a gente conversar sobre a gente não deixar de nos reunirmos como igreja, a importância de estarmos juntos, em oração. Tem um outro episódio onde Pedro sai da prisão enquanto a igreja orava, né? E algumas coisas que acontecem, alguns fatores que acontecem para que a gente se afaste da comunhão é a distração, né? Pessoas distraídas com outras coisas, esquecem de olhar para o foco que é Cristo. Então, se o irmão falou alguma coisa que eu não gostei, eu já tento sair. Se alguém me confronta num pecado que eu estou vivendo, numa conduta equivocada que eu estou vivendo, eu já vou para a tendência de sair, vou procurar um lugar que então vai me receber, ou vai pensar como eu penso, ou vai, enfim, agir da forma que eu ajo e tá tudo bem. Então a gente tenta refúgios, mas porque a gente esquece, olha para a distração e esquece do que o Senhor mesmo, Ele é o centro de tudo, Ele merece aquele respeito, aquela admiração, aquela honra, e o objetivo da reunião deve ser Ele. Quando a gente começa a se distrair com o irmão, com o que ele fez,
com o carro da irmã, com o cabelo da irmã, com a música que está sendo tocada, com a roupa do pastor, com a mensagem que ele trouxe, que é uma visão escatológica diferente da sua. Distrações que vão nos afastando da comunhão e de viver em igreja, viver em comunidade, que é tão maravilhoso, né, Giovanni? Você estava falando ali dessas distrações, né? Essa semana alguém comentou comigo assim, cara, eu não gosto de igreja sem luz escura, porque tudo nos distrai. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei assim, mas o problema está na luz acesa ou o problema está em mim? Então, ou seja, eu é que estou me distraindo. Sim. A luz não está piscando, chamando a minha atenção, não está falando o meu nome. É eu que estou me distraindo. E aí eu parei para analisar isso e eu falei assim, cara, a realidade é que tudo está nos chamando a atenção, menos o Senhor. Então eu vou para um culto, o celular vibra no bolso, eu não consigo não botar a mão no celular. Não, eu tenho que pegar o celular para ver o que é. Eu não consigo, estando com a minha mulher, meu filho, minha filha ali, sabendo que, cara, se acontecer alguma coisa fora, não vai ser eu o cara que vou resolver. Sim. Por que eu não deixo o telefone no carro? Por que eu não boto em modo avião ou desligo o aparelho? Parece que tudo precisa da minha atenção. Sim. E eu tenho me distraído com qualquer coisa. E quando essa pessoa me falou, eu falei, cara, mas peraí, mas a lâmpada, mas o que tem a lâmpada acesa? E eu não tô nem dizendo o que tá certo e o que tá errado. Sim. É só que não é a luz acesa que tá te distraindo. Você tá se distraindo, não tem nada a ver com a luz. Giovanni, esse teu exemplo é tão maravilhoso, que são coisas simples da vida, que tu percebe e fala, caramba, é verdade. Quer ver? Vamos abrir um exemplo sobre distração aqui. Mateus capítulo 22, abre aí na sua Bíblia. Giovanni, abre aqui. A gente é assim, tá? A gente é crente. A gente é crente, vamos indo e vamos indo e vamos falando. Mateus 22. O Senhor vai iluminando. Mateus capítulo 22. Você me permite Por favor. Eu leia ou você quer ler? Não, você é o... Tá bom, vou ler então aqui. O segundo leitor oficial. Tá. Se o primeiro se absteve, então eu vou ler aqui, tá? Preste muita atenção, a gente está falando agora de distração, tá? Distrações. Olha o que Jesus diz. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Preste muita atenção. Obviamente aqui mostrando claramente sobre o próprio Jesus, né? Convidando para o banquete. Mas os convidados para o banquete não quiseram vir. Não vou. Tá? Aí o que acontece? Verso 4. De novo enviou outros servos. É aquele stories que você passou do culto. Você fala assim, não. Aí um amigo teu vai lá e reposta. Só para te ter que ver de novo. Tá? Isso. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. Ou seja, teve um preparo maravilhoso, pensado. Tá? Foram abatidos. E tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Verso 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os negócios. Olha as distrações aqui, nesse versículo 5. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, mataram-nos e maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Olha que loucura. O Senhor vai, envia as pessoas e eles estão distraídos. E olha o exemplo que Jesus coloca aqui, muito importante.
Tem uma outra, inclusive, parábola que eles chegam a citar assim, olha, eu vou casar, eu vou abrir um negócio. Aqui Jesus diz que eles estavam dizendo o seguinte, um saiu para o campo e assim, né? Lá no campo, a gente olhando para trás e olhando historicamente, trazendo para os nossos dias, é como se você fosse empreender realmente num negócio. Olha, eu vou trabalhar nas minhas coisas. Tenho terras, eu tenho isso, aquilo. Eu tenho outros projetos, né? Significava um projeto muito grande. Outro ele colocou, outro para os seus negócios. E aí sempre tem, né? Aquelas pessoas que colocam o dinheiro na frente de tudo, o seu sonho na frente de tudo. Meu irmão, você não está indo no culto faz um mês porque você está trabalhando direto, você chega cansado, você não quer se reunir, você não vai num grupo pequeno, você não vê uma pregação, não se junta com a sua família para fazer uma mensagem, para pregar uma mensagem, ou aprender com a sua esposa, com os seus filhos, enfim, gerar esse ambiente de adoração, de conversar com os amigos, sentar em volta da mesa para poder adorar o Senhor, porque você está cansado, porque está até a tampa de afazeres, amanhã é um outro dia. Sabe o que você está fazendo? Aquilo que Jesus está apontando aqui. O convite foi enviado. Está tudo pronto. O Senhor foi preparar a morada para nós. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a gente está aqui, né? Não querendo se reunir, querendo viver a nossa própria vida. Distrações que nos afastam da comunhão. E que, de uma forma não explícita, mas deixa bem claro, evidenciado lá em Hebreus 10. Olha, alguns acham que vão ficar em casa, não querem se reunir. É costume deles, cara, que não seja assim com você. Que você possa perceber que isso é muito prejudicial para você. Colocar essas distrações, coisas da vida na frente da comunhão. A gente precisa encorajar uns aos outros, né, Giovanni? Cara, eu tava falando ali, eu tava lembrando de uma vez que nós tínhamos um retiro dos adolescentes para fazer na época que eu tinha táxi e trabalhava com. E eu pensei, caramba, cara, quinta, sexta, sábado e domingo o carro parado, eu vou perder uma grana. Mas eu pensei, cara, não, mas eu vou pro retiro. E tipo, esse retiro foi marcado bem na época de pagamento, então, ou seja, era a época que eu mais faturava. E eu fui pro retiro e aí, beleza, tava tudo organizado. Então, na segunda-feira eu comecei a trabalhar, ciente de que na quinta, sexta, sábado eu ia parar. Eu faturei o dobro na segunda do que eu deveria, o dobro na terça, o dobro na quarta. E na semana seguinte, pós-pagamento, eu ainda continuava faturando, tipo assim, conversava mais do que a média, sabe? Então tu sabia que a tua média era aquele valor, o X, tu tava fazendo XX. Sim. E caramba, cara. Porque às vezes a gente... Não, sempre. Nós queremos dar desculpa pro Senhor. Não, eu não vou porque isso. Não, eu não vou porque aquilo. Né? E esse texto... O bizarro é que a Bíblia ela é muito atual. Então não é lá na época que eles fizeram isso. Mano, hoje nós fizemos isso. Sim. Hoje nós eu não vou no GP, porque imagina, numa segunda-feira. Segunda-feira o meu comércio fatura mais, Sim. então eu tenho que... Não, na terça. Não, é que na terça. Então aqui na terça é... Todos os dias você pode arrumar uma desculpa. Sim. Só que, cara, pensa esse rei recebendo o seu não. Pensa o Senhor Jesus ouvindo você dizer não. Pô, não pra minha festa. Você tá preferindo outra festa, então? Você tá preferindo faturar mais? Você tá preferindo descansar mais? Você tá preferindo um shopping, então? Passear no shopping ao invés... Então, ou seja, todos esses eventos, eles estavam se tornando mais importante do que o evento de ir na festa do rei. Sim. E, cara, a Bíblia, volto a falar, a Bíblia é atual. Verdade. Porque hoje nós fizemos isso. Hoje tem um jogo de futebol às 4 da tarde, tu não vai pro culto às 7? Eu já vi gente mudar horário de culto, de reunião, por causa de uma finalzinha de Liberta, hein? Entende? Tu não faz sentido. Cara, o que é mais importante? É esse jogo de futebol ou é lá? E eu não tô dizendo aqui que você tem que faltar serviço por conta de culto. Não, não é essa a ideia. A ideia é você tá entendendo o que eu tô falando. Então, a ideia é você trocar aquele momento de culto,
achando que qualquer outra distração ou qualquer outro a fazer é mais importante. Sim. E o Senhor vai queimar você. Sim. Ele vai cobrar. Ele vai queimar Ele você. vai cobrar. Isso é bem importante, porque às vezes, trago de novo, né, a memória aqui, uma frase do irmão Marcelo, né? Saudade do Marcelo. Gente que brinca de ser cristão, Satanás não tá brinca, brincando de ser Satanás. Ele vai usar as pequenas coisas, aquilo que você tá desguarnecido. Isso aqui não é nada. Ele vai usar isso para acabar com a sua vida. E para acabar com o seu ministério, para acabar com a sua vida espiritual, para acabar com a sua família. Aquilo que você julga ser nada, ele vai pegar isso e vai acabar com aquilo que você poderia viver e, por olhar para si mesmo, deixar de olhar para Cristo. Deixa de viver e, de repente, quando se percebe, tá como o filho pródigo, né? Comendo a lavagem. Disputando com os porcos. Cara, isso é muito triste, né? A gente perceber que tinha um banquete disponível e ele estava lá, distante do pai, se revirando com os porcos, sem entender que, cara, peraí, eu sou filho, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí, para onde ele vai? Para comunhão. Sim. Ele vai para comunhão, porque essa falsa comunhão, enquanto ele tinha os amigos, quando tinha dinheiro, é uma falsa comunhão. Tá, beleza. Eu não tô me reunindo lá, mas eu tô aqui com meus amigos e tal, a gente troca uma ideia e tal. Até quando algo que você tem e que eles têm interesse termina. Porque tem muito disso, né? Infelizmente a gente tem que também tocar nesse ponto de que você carrega algo que talvez alguém tenha interesse. E quando você perde esse algo que determinado pastor tem interesse, que determinado líder tem interesse, que os irmãos têm interesse, aí sobra você. E talvez, irmão, você não seja um cara tão massa a ponto das pessoas quererem aguentar você e as suas mazelas e aquilo que você tem a oferecer. E aí eles se afastam. E aí você percebe que, na verdade, você não estava numa comunhão verdadeira. Você estava num grupo de amigos. Que quando aquilo que você tinha já não satisfazia mais, já não servia mais, você deixou de servir. E às vezes, quando você está numa comunhão com a igreja, isso já não importa. Se você não tiver pão, alguém vai repartir o pão com você. Se você não tem vinho, alguém vai repartir o vinho com você. No nosso contexto, um suquinho, alguém vai repartir com você. Quando você tiver falta dentro de casa, alguém vai levar uma cesta básica para você. Quando você precisar ser corrigido, alguém vai chegar com a palavra, esse alimento do Senhor para nós. Então, cara, estar em comunhão é maravilhoso. Por isso que a gente não deve deixar de viver longe da comunhão com os outros irmãos, né? Você estava falando ali de prateleira, né? É uma coisa que em 2017 eu vi esse termo. Uhum. Você está na prateleira de baixo, na prateleira de cima, você está, né, bem nos olhos, onde os olhos vêm. E se tu for em supermercado, as grandes marcas pagam mais caro para que lá no supermercado o teu produto, a tua marca esteja onde os olhos. Então ali nos 1,60 m de altura. Então a marca que não paga está lá embaixo ou muito em cima. Né? Então você pode perceber, as grandes marcas elas estão sempre onde está o olho do cara. Sempre na linha do tiro. Max William está lá embaixo, Coca-Cola está na linha. Tá. Né? Lá em cima tá Dolinho. Dolinho está lá em cima do teto quando tu nem alcança para pegar. Tá. E por vezes nós dentro da igreja vivenciamos e vivemos isso também. E isso é uma coisa que a gente também precisa combater. Né? Não importa se você tem o dízimo alto ou baixo. Não importa se você tem um carro importado ou nem carro tem. Sim. Né? Na igreja ou dentro da igreja, para o Senhor não existe essa prateleira. Sim. Você entrou para dentro, você é um salvo em Cristo, não tem prateleira. Sim. Então, existe uma importância.
Não é porque eu trouxe um Max William para festa e o outro trouxe um Dolinho e o outro a Coca-Cola que não são refrigerantes. Sim. Né? Então, um tem mais importância, o outro menos? Não tem. São todos refrigerantes. Né? Então, são todos da mesma linha. E o Senhor, ele nos trata de igual forma. Ainda que o ser humano perdido, né? Desviadinho, ele... Não, esse irmão é uma Coca-Cola. Eu vou dar com, né? A Coca, vou ficar... E aí quando você é mais saboroso, isso, né? Quando você deixa de ser Coca-Cola e vira lá um Dolinho, aí você acaba não sendo tão interessante assim. Não é tão bom assim. Vamos usar exemplo de gordo aqui, então. Vamos usar aqui, pronto, nós já estamos nessa, tá? O gordo. Um abraço pro Caléu aí. De novo. Outro né? corte, de 3 novo, vezes, tá? Mais uma, eu peço música. Tá. O que acontece? Vamos lá. Ainda que o cara seja a Coca-Cola, vamos usar lá, tá? Tá lá o Dolinho, a Coca-Cola e o... Max William. Existe Max William ainda? Existe, deve existir. Tá. Lá em casa eu não compro essas coisas. Você já percebeu que... Eu sou a Coca, porque o cara acha que é a Coca-Cola, né? Sim. O cara que sabe o valor dele no mercado. Sim. No mercado. Na prateleira o valorzinho dele tá tal. Só a Coca-Cola. Custa R$8,99. Fala com solteiro agora, tá? Solteirinho na igrejinha, tá? O cara comunhão, ele quer comunhão. Ele quer isso. Ele é a Coca-Cola ali. E aí tem uma expressão muito importante. Esse aí acha que é o... gás da Coca-Cola. Porque se tu perceber bem, a Coca-Cola em si, ela é saborosa. Mas o que dá o gás. O tchan é o gás. Abre a Coca-Cola hoje na tua casa e toma amanhã pra te ver se ela é boa. Ou deixa amanhã, capaz de amanhã tem uns daqui 3 dias. 4 dias. Vai tomar a Coca-Cola pra ver que gosto tem. Não deixou de ser Coca-Cola. Que exemplo maravilhoso. Não deixou de ser Coca-Cola. Tem as propriedades da Coca-Cola, tem a cor, tem a embalagem, tá tudo certo. Perdeu o gás. O gás se foi. Meu irmão, meu Deus, se a Coca-Cola não mandar um pix agora, se a Coca não, ou o Max William Dolinho, né? A gente aceita, né? Não, qualquer coisa. Não tem problema, tá? E se tiver outro refrigerante aí também, pode vir, tá? Pode vir que nós cola o QR Code agora. O que acontece? Meu irmão, a Coca-Cola sem o gás é terrível, é ruim demais. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós somos terríveis, ruins demais, ruins de aguentar. Então não ache que você é o gás da Coca, não ache que você é alguém sem o Espírito Santo de Deus habitando em você e sem entender que se você está ali nesse momento, em alguma comunidade de fé, no meio dos irmãos, é para promover a comunhão dos irmãos. É para você despejar daquilo que o Senhor tem através de você para servir os irmãos. Né? Então não se ache o gás da Coca, sabe? Você possa realmente compreender que, cara, eu só sou alguém porque o Senhor habita em mim. Eu só consigo servir a vida de alguém porque o Senhor habita em mim. Eu só consigo me encher, e isso é muito louco, né? Me encher quando eu tô em comunidade com os irmãos. Sim, você vai ter o seu tempo em secreto, isso é importante, não é? Que o Senhor ensina para nós. Mas nós precisamos derramar disso que o Senhor falou conosco através dele na vida dos outros irmãos. Senão não faz sentido. Eu me enchi do Senhor hoje. E vai gastar com quem? Vai abençoar quem? Vai transbordar na vida de quem? Não tem o que fazer. Não tem. Não serve para nada. Não serve para nada. Porque, você citando esse exemplo, só o gás sem a Coca-Cola também não... Também não vai muita coisa. Tá? Então, cara, é uma junção das coisas. Você precisa se colocar à disposição do Espírito Santo para que ele possa utilizar. Senão ele vai usar outro. Ele vai usar outro, ele vai achar o Dolly. Aqui nessa parábola que a gente iniciou falando aqui, nesse texto de Jesus, os escolhidos, os convidados não foram. Então ele diz o seguinte, quer saber?
sai e convida todo mundo que tá nas Foi esquinas. A sorte do Giovanni. Entendeu? Aí, foi a sorte, foi a minha Giovanni. sorte também. Entende? Ele então, me assim, achou, cara. O Senhor nos alcançou, né? Nos convidou. Nós que não éramos convidados a estar, fomos então agraciados com um convite em cima da hora. Estávamos nas esquinas, como ele diz aqui. Cara, é maravilhoso perceber que o Senhor foi buscar lá. E não é aquele cara que estava fazendo alguma coisa. Vou até ler pra gente. Era os tranqueirinha mesmo. Exato, era o Giovanni. Exatamente. Era tudo igual o Giovanni. Tá? Então, assim, então disse os servos: o banquete do casamento está pronto, os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. Eu. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Meu irmão, é graça para mais de metro, como diria a vovó. Por quê? A casa tá cheia. O Senhor quer uma casa cheia. O Senhor quer reunião de pessoas. O Senhor quer comunhão. O Senhor quer relacionamento. O Senhor quer que a gente viva em união, desfrutando dessa comunhão, né? Um Deus triuno, um Deus que se relaciona. E porque se Deus, o Criador, se relaciona, você quer viver uma vida solo. Não tem você como. Quer viver uma vida para si mesmo. Não faz sentido. E eu digo uma coisa, eu tenho uma ideia minha que é: todo mundo é bom, cara. Todo mundo é legal de tu se relacionar. Pode ser que a pessoa não pense exatamente como você, não tenha o estilo de vida como você, mas, cara, em algum momento vai rolar uma química que você vai poder bater um bom papo, tomar um bom café com ele, colher algo de bom dele, dar algo de bom pra ele. Então, cara, não tem ninguém que assim, não, esse não dá, esse não tem. Não existe essa pessoa. Talvez se existir, essa pessoa é você. É você que é o insuportável. Sim. Né? Então, mano, Dá, John. Dá de a gente se engolir. Se suportar nos dois sentidos. Isso. Suportar porque, caramba, olha, esse irmão é terrível. E suportar no modo de, cara, vai que eu tô te suportando, que eu te seguro. Isso. Quero que você voe. Isso. Mas precisa de alguém. Precisa. Tanto para suportar, quanto para dar o suporte. Exatamente. Que maravilhoso, cara. Que tempo incrível. Papo bom. Que você possa ter sido edificado profundamente mesmo. Amém. Porque é algo que tem crescido demais nos nossos dias. Se você agora está trazendo a sua mente, Deus está trazendo a sua mente aí, irmãos que não estão mais vivendo em comunidade, mas falam, cara, mas eu tô com Deus, eu e Deus tá tudo certo. Esse é alguns das retóricas que eles usam. Não, mas eu com Deus, pô, só o Senhor pode me julgar. Não. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tá? Se tu entender realmente o que quer dizer só o Senhor pode te julgar, é bem pior, né? Tu saía correndo agora. Tá? Já fazia um pix pra nós e... Porque eu vou te dizer uma coisa. Igreja. Eu poderia te julgar de uma forma. Sim. Mas o Senhor te conhece por completo. Isso. Os teus pensamentos, as tuas intenções. Cara, não ache que você está saindo por cima dizendo só Deus pode me julgar. Porque de fato Ele pode e vai. E vai. Tanto que o julgamento vai começar pela casa dele, né? Então, meu irmão, viva em comunhão, busque obedecer, ame a Jesus, até porque Jesus mesmo diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E o Senhor pediu para que a gente vivesse em comunhão uns com os outros. Diversas vezes, em diversos momentos distintos, Ele dá esse comando. Para que a gente viva em comunhão, tendo paz uns com os outros, edificando uns aos outros. Ele enviou 2 em 2, entendeu? Já não é para estar sozinho, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Meu irmão, não tem como você querer viver uma vida sozinho. Então que você possa pegar esse podcast
enviar para o maior número de pessoas que você conhece, para que essa mensagem seja cravada e a gente possa combater esse espírito que não é dos nossos dias, mas continua nos Caminha nossos por dias. aqui. Caminha por aqui. Giovanni Claudino. Eu só vou pedir uma coisa. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, se inscreva no nosso canal Santo Podcast. Boa. Ative os sininhos, encaminhe para o máximo de contatos que você tem. Manda no grupo das tias lá, Sim, né, cara? ali, todo ali mundo tem acontece. Uma família. Isso. Mete no grupo lá da família. E, cara, compartilha nos stories, no Instagram, os nossos marca conteúdos. A gente marca a gente, marca o Santo Podcast, o John, o Gil, o Giovanni. Que a gente vai repostar ali, é legal. E né, vai aumentar o nosso número de seguidores. Isso tudo é uma bênção para nós. É bênção demais. Outra coisa importante. Todo dia tá saindo conteúdo no Instagram do Santo Podcast. Compartilhe lá, curta. Siga o Giovanni no Instagram. Qual que é o teu Instagram? @Giovanni Claudino. Pronto. Me sigam também, @JonathanMR, que eu sei que é um pouquinho mais complicado, mas o JHO, tá? Jonathan MR. E na verdade, na descrição do Santo Já Podcast tá os dois Instagram. Então Perfeito. clica nos dois, segue os dois ali. lá. Isso. É bom pra nós, né? Já mata ali. Aí a gente vai crescendo o trio, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. E a coisa vai avançando. E aí a gente vai crescendo e isso vai nos ajudar e nos abençoar a levar a mensagem. Vocês percebem que a gente não troca esses números por dinheiro, né? Sim. Eu venderia fácil, tá? Mas não é a intenção. A intenção realmente é que mais pessoas assistam os nossos conteúdos, né? Sim. Desses irmãos que têm vindo nos abençoar aqui, bom que demais. é uma melhor que a outra. Isso. Quero agradecer ao Fábio, que continuou com a gente aí. Nos suportando em amor e graça. O Natan, que fez uma vinheta nova pro Santo Podcast. Um abraço pro Natan, ficou bom demais, hein? Nathan. Um monstro, né? Isso. Ano que vem, se Deus quiser, pegaremos uma sala. Sim, ele querendo ou não. Se Deus quiser, nós já vamos pegar. Vai invadir, cara. Ele não sabe. Eu vou chegar aqui, fazer uma chave cópia e a gente vai invadir. Tá? Pronto, é isso. Tivemos Te prepara, Natan. Isso. Tivemos esse episódio aqui com todo o apoio no Belas Artes aqui em Joinville, Santa Catarina. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu. Valeu.